Olá, meus queridos professores e professoras. Meu nome é Flávio, eu sou advogado no estado de São Paulo, OAB 352176. Também sou professor da rede estadual do estado de São Paulo, como professor eventual. E venho aqui falar sobre um assunto que tem nos preocupado, tem nos perturbado de alguma forma, né, bastante os professores, especialmente categoria O, os professores efetivos também, né, que realizam aí alguns deles o APD, o ATPC, o ATPI, todos, né, todos essas atividades pedagógicas complementares aí, além das atividades em sala de aula, né? E essas atividades têm roubado muito tempo, né? E a saúde dos professores, porque essas atividades impõem uma jornada de muitas vezes em torno de 50 a 55 horas aos professores, né, do Estado. E isso tem gerado uma certa tensão na questão da solução desse problema, né? Porque é algo que impõe um risco e uma pressão na saúde dos professores que, pelo jeito, não vai se resolver tão cedo, apesar das promessas que têm sido feitas por parte da PUESP, por parte mesmo do secretário da Educação do Estado de São Paulo, em, em dizer que isso foi solucionado. Teve um dado momento nas eleições da PUESP, no dia da eleição inclusive, que foi dito que o fim, a APD, a realização das APDs em local de livre escolha tinha sido conquistado, o que não é verdade. Mas a gente fez um estudo aqui para a gente saber qual que é a real situação, né? Porque essa questão da realização das APDs em local de livre escolha, a meu ver, é algo que não resolve o problema. Pelo seguinte, essa jornada essa jornada extraordinária que é gerada por essa carga de trabalho, ela gera um valor, né, que não é pago para os professores, né? A contraprestação pelo serviço realizado não é paga, né? Embora as pessoas tenham, muitas vezes, sejam levadas a acreditar que o pagamento da hora normal, né, para esse serviço extraordinário é algo que resolve e remunera o trabalho. E isso não é verdade. Não remunera o trabalho porque esse serviço, a Constituição Federal, ela limita o trabalho em 44 horas semanais, né? O regime de trabalho no serviço público estadual ele é de 40 horas semanais, né? Então isso é algo que ultrapassa em muito, né, essas 50, 55 horas trabalhadas por semana pelos professores que fazem o APD, a TPC, a TPI, leva a essa jornada exaustiva, né, de trabalho, da qual não há aquela remuneração extraordinária. Eu estou falando daquela de 50% da hora normal, né, mais a hora normal, né? Ou seja, 100% da hora normal mais 50%. Esse é o valor da hora extraordinária. Vamos ver aqui.
Eu estou com a lei 10.226 de 28 de outubro de 68, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal. Desculpa, o Estatuto do Servidor Público Estadual. E ele trata, no artigo 124, né, ele tem o seguinte conteúdo. Né, ele diz que, além do valor do padrão do cargo, o funcionário só poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias, na seguinte situação: honorários quando for fora do período normal ou extraordinário de trabalho a que estiver sujeito, for designado para realizar investigações ou pesquisas científicas, bem como para exercer funções de auxiliar ou membro de bancas e comissões de concurso ou prova, ou professor de cursos de seleção e aperfeiçoamento ou especialização de servidores legalmente instituídos, observadas as proibições atinentes a regimes especiais de trabalho fixados em lei. Tá? Isso aqui é uma questão mais relativa à pesquisa, né, e a cursos, né, que o professor efetua. Mas tem o artigo 136, né, ele tem o seguinte teor: a gratificação pela prestação de serviço extraordinário será paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado, com base na remuneração da hora normal de trabalho, acrescida de 50% de seu valor. Essa é a redação dada pela Lei Complementar 1361 de 2021. Tá? Vocês sabem que lei que é essa, né? 1361 de 2021. O parágrafo único diz: a prestação de serviço extraordinário não poderá exceder a 2 horas diárias de trabalho. Tá? Então, você vê, eu estou usando o Estatuto do Servidor Público Estadual como analogia para fundamentar o trabalho extraordinário também dos professores contratados, categoria O. Especialmente que são obrigados a desempenhar as atividades complementares pedagógicas, né? APDs, ATPIs, ATPCs. Por quê? Por causa desse extrapolamento do trabalho semanal. Né? Então vamos aqui examinar agora a Lei Complementar 1374 de 30 de março de 2022, né? Da chamada nova carreira. O artigo 4º ele traz a seguinte redação: para efeitos desta lei complementar são adotadas as seguintes definições: subsídio, que é a forma de remuneração, né? Subsídio é a contraprestação pecuniária fixada em lei, paga mensalmente pelo efetivo exercício do cargo de professor de ensino fundamental e médio. Tá? Efetivo exercício do cargo. Tá? É aquele que você exerce no transcorrer dessa jornada de 50, 55 horas semanais. Tá? Então, o artigo 10, ele diz: a jornada de trabalho do professor de ensino fundamental e médio, que atua na trilha de regências, será composta de 2/3 de jornada em atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada em atividades pedagógicas na unidade escolar, sem interação dos educandos. Aqui cabe um comentário importante, né? Não tem sido prometido para todo mundo a liberação para a realização das APDs em local de livre escolha? Então, esse aqui é o impedimento, tá? O artigo 10, inciso 2.
né? Aqui a lei, essa lei 1374, ela diz em seu artigo 10, inciso 2º, que 1/3 da jornada em atividades pedagógicas na unidade escolar sem interação com os alunos, tá? Ou seja, ela é composta de atividades pedagógicas na unidade escolar. É a lei que está dizendo, ela manda que seja efetuada na unidade escolar e não fora dela. Por isso que as promessas que têm sido feitas em relação a PD em local de livre escolha, ela esbarra no mandamento da lei. Então, essa modificação ela só pode ser feita pela Assembleia Legislativa, né, com alteração desse inciso 2 do artigo 10. Antes disso não pode ser feito. Por isso que aquela promessa que foi feita lá atrás, que a direção estadual da POSP disse que tinha conquistado o local, a APD em local de livre escolha, não é verdade, tá? E isso vai demorar a se resolver. Então vamos avançar aqui. Bom, o artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 10, ele diz que o tempo de trabalho destinado às atividades pedagógicas sem interação com os educandos deverá ser cumprido integralmente na unidade escolar. Tá? Isso confirma o que eu estou dizendo para vocês, tá bom? É o artigo 10, parágrafo 1º da Lei 1374, de 30 de março de 2022. Bom, avançando aqui em relação àquilo que o Estado deveria fazer e não está fazendo, ele está lesando você, professor, professora. A gente vai confirmar no estudo, na leitura aqui da seção número 6 da carga complementar de trabalho. O artigo 11, né, da Lei 1374, ele diz que a carga suplementar de trabalho de caráter facultativo não é verdade, né, a lei é contrária, né, é contraditória, porque diz que é de caráter facultativo, e não é, a gente vai ver isso, corresponde ao número de horas prestadas pelo professor de ensino fundamental e médio, além das fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito. Veja você, o parágrafo 1º desse mesmo inciso 11, ele contraria o CAPT, porque ele diz: as horas prestadas a título de carga suplementar são constituídas de regência de sala de aula e de horas atividades pedagógicas, obedecida à proporção presente no artigo 10 dessa lei complementar. Então, se as horas prestadas a título de carga complementar, elas são constituídas de horas de regência, em sala de aula e atividades pedagógicas, né, não tem como isso ser facultativo, porque ou você faz ou não faz, não tem meio termo, então não tem como ser facultativo, né? Ou você cumpre, né, aquilo que determina o parágrafo 1º do artigo 11, né, ou seja, as atividades de interação e as atividades de não interação com os alunos, ou você descumpre o contrato que você tem com o Estado. Não tem como ser facultativo isso, né? É uma imposição da lei, né? O parágrafo 2º. Na hipótese de exercício de carga suplementar, a quantidade total de horas trabalhadas não poderá ultrapassar o limite de 44 horas semanais. Ele confirma, repete aquilo que está na Constituição Federal, né? Isso aqui já é
demonstra aberração, porque se tem professores que estão fazendo 50, 55 horas semanais, né, então o parágrafo 2º do artigo 11 aqui da Lei 1374, assim como a Constituição Federal, estão sendo desrespeitados, né? E não é porque o professor quer desrespeitar, porque ele é obrigado a cumprir o seu trabalho, né? Aquilo que determina a própria lei, né? Então, você vê a contradição naquilo que foi construído na legislação que compõe a Lei 1374 de 2022. Parágrafo 3º. O valor da retribuição das horas relativas à carga suplementar, inclusive em relação ao período que ultrapassar o montante de 40 horas semanais, corresponderá ao valor da referência em que o docente estiver enquadrado e a jornada de trabalho a que estiver sujeito. Ok? Vamos pular aqui. O artigo 13 da Lei 1374, ele diz: é compatível com o regime de subsídio o recebimento. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, porque é isso que confirma que os professores eles estão sendo lesados quando fazem as APDs, ATPCs, ATPIs, trabalhando sem a devida remuneração, né? Ou seja, o pagamento do serviço extraordinário, né? A hora normal mais 50%. Então, o artigo 13 da Lei 1374, que é uma lei especial da nova carreira, né? Ele diz que é compatível com o regime de subsídio o recebimento, inciso 1, das vantagens asseguradas aos servidores ocupantes de cargo público pelo artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Tá? E aí ele segue. Inciso 2. Das vantagens pecuniárias relativas. A linha A. A carga suplementar de trabalho, a que se refere o artigo 11 desta lei complementar. Tá? Então vamos ver. É o artigo 13 que menciona o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos ver o que diz o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ele diz: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, e aí ele relaciona uma série de incisos. Eu vou mencionar apenas aquele que interessa ao pagamento da hora extra, que é o inciso 16, o artigo 16 desse parágrafo 3º da Constituição Federal. Então vamos ver o que diz ali, porque ele remete ao artigo 7º da Constituição Federal. Vamos ver. O artigo 7º, caput, da Constituição Federal, diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 16. A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Vocês perceberam, gente? É isso que confirma que os professores contratados, categoria O, ou os demais, mesmo, isso inclui os eventuais. Aqui os efetivos. Os efetivos têm aquela remessa da própria lei do Estatuto do Servidor, que rege diretamente o trabalho do servidor efetivo, né? Então ele menciona claramente ali no artigo 136 do Estatuto. Mas a dúvida era:
Será que isso se aplica aos contratados, aos servidores regidos pela nova carreira? Vamos trazer aqui a menção também da Lei Complementar 1093, de 16 de julho de 2009, destacando que ela foi atualizada até o dia 13 de junho de 2023 pela Lei Complementar 1385. O artigo 11, essa lei aqui ela trata dos funcionários contratados em regime temporário, né? Vínculo temporário. O artigo 11 dessa lei, 1093, ele diz: a remuneração do contratado nos termos desta lei complementar será fixada, inciso 1, para o desempenho das atividades correspondentes às de cargos públicos, em importância não superior à retribuição inicial destes. E aqui, o mais importante, acrescida das vantagens pecuniárias inerentes à função, ao horário e ao local de exercício. Isso quer dizer que essa regra do artigo 11, inciso 1, ele estende todos as vantagens pecuniárias, isso quer dizer, leia-se, no caso, inclusive as horas extras, né, que é garantido pelo artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, que remete ao artigo 7º, inciso 16, que garante pagamento das horas extras em valor não inferior a 50% da hora normal. Então, essa norma que confirma isso, que tem direito ao pagamento pelo serviço extraordinário, tá bom? Então, para não tomar mais tempo, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Grande abraço a todos.